sequência nos nossos episódios, estou aqui mais uma vez com o Dr. Silvio, meu pai, para falar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento infantil da idade de 5 a 7 anos. Então, seja bem-vindo, pai. Comenta um Obrigado. pouquinho para a gente o que tem de importante nessa fase de vida. Muito bem. Então, agradeço a presença e acompanhamento de vocês e espero nós passarmos momentos agradáveis falando sobre os nossos filhos, nossas crianças. Nessa idade de 5 a 7 anos, embora não seja assim coisa estanque, a criança vem numa evolução, que vocês já viram, né? Já começamos lá de trás, desde a pré-concepção, já estamos agora com 5, 7 anos, é um crescimento, mais ou menos assim, numa linha homogênea, onde não dá para se fazer divisões por estanques, mas de 5 a 7, muitas coisas acontecem que são fundamentais e que vocês precisam saber. Muito bem, então nessa idade que eu percebo é que as crianças desenvolvem alguns tipos de valores significativos para a vida dela, né? Que são os valores tanto intelectuais, que é a parte de alfabetização, valores morais, que aprende o convívio social, tanto como os valores espirituais também, né? O que o senhor pode comentar um pouquinho sobre isso, principalmente essa parte mais espiritual da coisa, né? Do desenvolvimento infantil. O que o senhor pode trazer para a gente de experiência? Muito bem. É o que eu sempre digo aos pais, que a época mais importante para a criança desenvolver essa parte espiritual é de 5 a 7 anos. A partir dos 7 fica difícil de você trazer o filho para o convívio da religiosidade. Independente da religião que você professe, que seu filho também seja introduzido, você precisa nessa idade, se você acompanha realmente uma religião, você deve levar seu filho aonde você vai. Então, à missa, ao culto religioso, e a criança aprender a desenvolver esses padrões de espiritualidade. Aprender realmente a orar, a fazer uma reza, quando vai se levantar, quando vai deitar, antes das refeições, agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele tem de pertença. Isso é fundamental. E é nessa idade que a gente marca principalmente os valores espirituais com a criança. Poxa, que legal, ela aprender a se comportar, entender os padrões, né? Sim, Eu vejo também que nessa idade a escola ocupa uma posição importante na vida da criança, né? Que é nessa idade que vai começar essa questão de alfabetização, formar os grupos, convívio social, de amizade, né? Nessa idade, mais ou menos. Começa os sim. apelidos, o bullying também, tudo nessa idade, né? Tudo nessa idade. E é nessa idade realmente que a criança fora de casa, no ambiente escolar, desenvolve bastante atitudes mais materiais. Por exemplo, ela já saindo de casa, ela começa lá fora a englobar o relacionamento social e o relacionamento emocional com os colegas da escola. E lá dentro da escola, vocês já ouviram falar que existe, antigamente nós falávamos de grupinhos, que seria o grupo do Luluzinha, o grupo do Bolinha, onde os meninos, por afinidade entre eles das mesmas coisas, formam grupos, e as meninas também, por afinidades comuns, formariam grupos. E a escola hoje, ela é capaz de mostrar às crianças que não é para ver essa divisão estanque sexual, mas que deve haver uma parte inclusiva. Os grupos todos sociais, principalmente escolares, têm que ser inclusivos. A criança as crianças de ambos os sexos precisam frequentar a mesma estrutura, os mesmos grupos. E nessa faixa inclusiva é fundamental que o menino desenvolva algumas características que sejam globais, a menina também. Por que a menina não pode jogar futebol se ela gosta? Por que o menino não pode ser o pai de uma famíliazinha imaginária que eles estão fazendo? Então pode existir, e esse é importantíssimo. E outra coisa que a gente nota, que dentro desses grupos que eles fazem de relacionamento, eles também já começam a colocar regras entre si, já começam a colocar princípios de padrão de trabalho. Isso é fundamental para a criança desenvolver a autoestima, para a criança desenvolver uma confiança no próximo, no colega ou na coleguinha que pertence ao grupo. Essa estruturação de pertencimento é fundamental, e eles lá dentro começam também a desenvolver muitas coisas através do diálogo. Então, o bullying, como o Matheus disse que poderia acontecer, muitas vezes ele pode ser evitado desde que dentro dos grupos eles discutam esse problema. E a escola tem que ser fundamental, os educadores também têm que ajudar nesses pontos fundamentais. Então, botar lá dentro do grupo que eles formaram discussões sobre as diferenças individuais. Indivíduos são mais tímidos, outros são mais extrovertidos, uns gostam de falar, outros gostam de ficar mais introspectivo, e evitar, porque o indivíduo é quieto, fala tímido, que ele seja assim aviltado, que possa fazer bullying com ele ou com ela, e o grupo entender que isso é característica da personalidade de cada um. Isso é fundamental.
Outro aspecto importante, se eu não me engano, nessa idade que também tem que ficar um pouco mais atento a essa questão de alguns transtornos, né, tipo o Transtorno de déficit de TEA, né, atenção, né? E também o TEA também, que seria então aí o, o transtorno do espectro autista, que pode ser também junto com transtorno do espectro autista mais irritabilidade, e pode ter também o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção e irritabilidade, mais também o autismo junto. Isso tudo dá-se para se notar a partir dos 6 anos de idade. Dos 6 aos 12, a gente tem que observar tudo isso, e principalmente na escola, que a professora, a educadora começa a notar da criança que às vezes os pais, por estarem tão próximos dos filhos e trabalharem e saírem tanto de casa, não percebem às vezes como essa criança se desenvolve no meio social. E lá no meio social, que é a escola, a professora às vezes tem muito mais condições de ver se a criança realmente desenvolve algum transtorno de ou comportamento. seja, a escola tem um papel importante na vida da criança nessa fase, né. Fundamental, fundamental, isso é fundamental. Então, em relação à escola mesmo, né, existem diversos métodos de ensino, né, tem o método tradicional, que é focado em conhecimento puro, tem o sistema Montessori, que é trazer mais para a realidade, o Waldorf, que estimula mais a fantasia, e tem o método construtivista, né. Mas independente disso, nessa idade que a criança começa a ter aquele contato com a alfabetização e tudo mais, né, em torno de 6 anos mais ou menos, né. O que que o senhor pode dizer em relação a isso? Deve ser estimulado? Como deve fazer isso? Então, dos 5 aos 7, realmente, como você disse, existe já essa tendência de a criança se interessar. Desde que haja, para a própria criança, aquela necessidade dele entender o que está escrito, o que está se expressando ali, a criança demonstrando interesse, desde que seja um trabalho mais assim lúdico de aprendizado, a criança pode ser alfabetizada. De que modo? Você pode assim pegar uma cartolina e cortar essa cartolina em quadradinhos de 5 por 5 e colocar um alfabeto em letra maiúscula numa cartolina branca e um alfabeto em letra minúscula numa cartolina azul. Depois você embaralha tudo isso daí, coloca tudo das letras para baixo e dá para a criança um tanto, para o pai um tanto, para a mãe um tanto, se tiver mais irmãos outro tanto, e vão fazer um jogo lúdico de alfabetização. Ou seja, a criança que vai se alfabetizar, que está se interessando, ele joga uma letra, ele é o primeiro a jogar uma letra, e aí ele vai dizer se aquela letra é maiúscula, minúscula e qual que é. Ele fala letra A maiúscula. Aí quem tiver a letra A minúscula junto, faz, então essa aqui é A minúscula, tá vendo? Junto ali a pessoa ganha. E essa pessoa que ganhou joga uma outra letra, só que quem vai ler a letra que foi jogada é a criança que está sendo alfabetizada. Ele vai dizer, um L minúsculo. Quem tem um L maiúsculo? Eu tenho. Então assim vai, ludicamente, a criança vai aprendendo o alfabeto, tanto na letra maiúscula quanto na letra minúscula. Ou seja, oferecer experiências para que Experiência. ela tenha um ambiente que estimule ela ter interesse pelas coisas, né. Isso é Isso fundamental. vale isso vale pela música, pelas artes também, pai? Também para tudo, porque a criança vai desenvolver música, a musicalidade, a arte para desenhar, pintar, recortar, dentro da estrutura da Porque escola, mas também dentro da família. porque a criança é muito nova para tipo assim, tem pai e mãe que às vezes fica muito ansioso em querer colocar o filho em curso, em aula de arte, de piano, disso, daquilo, né. Acho que, não sei, pelo menos da minha experiência pessoal, né, eu me interessei bastante por piano quando eu tinha 6 anos. Fui pra escola, eu gostei muito, foi uma experiência positiva, mas eu acho que colocar uma criança num curso de piano ou que seja um curso desses técnicos, sem a criança ter o real interesse, eu não sei se seria uma experiência positiva, né. O que que o senhor pode dizer disso? Então aí é o seguinte, como eu disse a E você, a criança tem que demonstrar interesse. Se ele demonstrar interesse, então agora é a hora de você desenvolver aquilo que ele está interessado em aprender. Então, se é música, vão aprender música. Se é para tocar o piano, como você disse, vai aprender a tocar o piano. Se quer aprender uma língua que ela está interessada em aprender também, vai começar a aprender. Até nessa idade, às vezes, sem estar alfabetizado, a criança aprende só de ouvir, ela aprende os sons das palavras, ela aprende certinho. Tudo depende. E como voltando outra vez para você, para dentro dos grupos, Matheus, dentro dos grupos também, as crianças convivendo inclusivamente, eles aprendem também a resolver conflitos. Os conflitos que existiriam entre eles, a criança aprende. Então ela aprende a dialogar, ela aprende, a gente diz, a desenvolver a autoestima, ou seja, ela aprende que ela é capaz de se expressar através de uma linguagem clara, e nessa linguagem clara, ela se expressando, ela consegue mostrar então que eu tenho valor, que eu tenho opinião,
e essa minha opinião pode ser ouvida. Assim como ela vai entender que o colega também tem valor, que o colega também tem opinião e que ela também, às vezes, a criança de que aceitar a opinião do outro, embora seja contrária à sua. Assim que se desenvolve, assim que se resolve os conflitos. Tá ok? Isso é fundamental. Você vai aprender as regras de convívio social, você quer Sim, dizer, são as os limites, né, regras, de isso. respeito à individualidade, respeito ao direito ao próximo, né? Isso é fundamental, Matheus. E a criança aprende regra e limite, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, sem perturbar o próximo, entendeu? E eu acho que é fundamental, isso é muito bacana, é muito bonito. Entendi. Isso serve também para a questão de esporte, para atividade física, porque nessa idade, eu lembro que também, como criança, né, entrar numa atividade esportiva regular foi muito legal em relação a aprender exatamente isso, convivência com outras pessoas, trabalho de equipe, regra, disciplina para treinar, essa experiência também de ter o resultado em relação ao teu esforço, quanto mais você treina, melhor você fica, essa Sim. percepção de meritocracia também, quanto mais você treina, melhor você Mas você fica, recebe saber melhor. trabalhar em equipe, né? Ou também essa questão da competição, né? De você ter um objetivo, ter uma meta. Isso foi muito importante. É legal pôr a criança no esporte, que esporte escolher para a Sim. criança começar, ou também o ideal é que ela passa por várias experiências e aquilo que ela se interessa mais, você investe. É o que eu sempre digo para as mães também, ó, se o filho preferir um esporte, você, o futebol, então você vai lá, você compra chuteira para o filho, compra tudo, mas não vai, você pai, que queria ser um jogador e se frustrou, não vai querer transformar seu filho no Neymar, no Messi. Essa criança tem que saber jogar pelo prazer que ela tem de jogar, tá certo? Ela aprender que naquele momento ela está se distraindo, fazendo um trabalho lúdico daquilo que ela está gostando, independente daquilo que ela vai ter como resultado no futuro. Se é só para que ela desenvolva a parte física, ótimo, então vai jogar futebol, vai fazer natação, pode fazer um trabalho em equipe, porque futebol é bom porque é em equipe, então eles aprendem a desenvolver entre eles uma habilidade. Pode ser judô, que é um negócio mais individual, pode ser jogar tênis mais tarde, um pouquinho que também é individual, mas devia ter que aprender, como você disse, a competir e aprender que nem sempre se ganha, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente perde, e aprender a conviver com derrotas e com sucesso. Ou seja, o legal nessa idade, então, é você oferecer várias experiências para ver aquilo que ela se interessa ou que ela se enquadra melhor, e aí sim procurar Então, investir e naquilo. você lembra que vocês, a primeira coisa que vocês gostavam era andar de bicicleta. Então, no comecinho, caía muito, e tinha que andar de rodinha, depois tirar a rodinha. Hoje em dia tem aquelas bicicletinhas só de equilíbrio, que você aprende primeiro, depois já vai para a bicicleta com rodinha, de repente já tira a rodinha, já sai andando e vai embora. E patinete, entendeu? Tudo isso daí. Essas coisas todas são fundamentais, desde que desenvolva uma habilidade física. Toda criança, nessa idade de 5 a 7 anos, além de desenvolver a parte espiritual, como nós conversamos, também tem que desenvolver a parte física no equilíbrio perfeito, que é fundamental para o desenvolvimento do bom cidadão. Então, dando sequência aqui, como o senhor disse em relação ao equilíbrio, a parte física, espiritual e tudo mais, em relação à parte de saúde, sendo mais prático, até então, no último episódio, o senhor falou que as crianças aí de 2 até 5 anos têm que ir no pediatra a cada 3 meses, em termos de prevenção, né? E nessa idade de 5 a 7, a criança não fica mais tão doente. Geralmente ela vai no médico se ela cai, quebra um braço, alguma coisa, que é a idade de se machucar. Porque o que me quebrava toda nessa idade, são os esportes, né? Nessa idade aí. Qual é a frequência que se deve procurar o pediatra em relação à vacinação, alimentação, suplementação de vitamina, essas coisas? O que o senhor pode dizer para a gente nesse contexto aí? Certo. Depende da necessidade e depende também do interesse dos pais. De 3 até 6 meses, desde que não haja nenhuma intercorrência, no caso de alguma moléstia, alguma coisa, a cada 3 a 6 meses. Até 6 meses de intervalo seria normal, sem Bom, problema nenhum, desde que a criança seja rígida, sem necessidade de nada, com os exames perfeitos, exame físico feito na hora, perfeito. E a gente já aproveita também, que nessa idade não tem nem vacina para ser feita, nessa idade, a não ser vacinas normais assim, de gripe, que é mais do que campanha, né? Mas vacinas normais do Plano Nacional de Imunização não existe. Então, o que existe? Que a criança, quando vai ao médico, o médico tem que ter a perspicácia de analisar o desenvolvimento global dessa criança. Ou seja, lá no consultório, a mãe já chega com o filho, eu já cumprimento a criança. Eu fico triste quando a criança já entra com um tablet na mão e nem olhando para você, já jogando, e a mãe faz, deixa ele lá para ele ficar se distraindo, doutor, que dá trabalho. Quer dizer, toda criança tem que dar trabalho, é um ser vivo que não para quieto, é irritadiço, ele tem que estar sempre pulando, pulando, sambando, com a perna só, com as duas pernas e tal,
porque é normal da idade, nessa idade dos 5 aos 7 eles fazem isso. Então os pais têm que ter paciência e não ficar jogando para uma tecnologia qualquer a responsabilidade deles de educar a criança. Então a criança entrando no consultório, já cumprimento, a mãe cumprimenta a criança. Geralmente essa criança de 5 a 7 já vem vindo ao consultório durante vários anos, ele já me conhece, eu já conheço a criança, e peço à criança para que ela, então você vai agora, você mesmo vai se despir, tire a sua camisa, tire o seu sapato, tire os seus shorts. Então eu vejo a criança se ela tem realmente o equilíbrio de tirar, tem a capacidade de tirar a camiseta sem a mãe ter que ajudar, se a criança é capaz de tirar o sapato, e se ele não joga o sapato para cima, se não joga a meia para cima, se ele pega o sapato no lugar certo, a meia no lugar certo, é como se fosse uma ordem que ele tem que desenvolver dentro da própria casa, nessa idade, ele tem que saber também organizar o seu quarto, tá? A gente já vê isso aí lá no consultório. Depois eu peço a criança para ir caminhando até a balança para pesar e medir. A gente vê a marcha da criança, vê se ela sobe na balança para ver se está tudo bem. Pesou, mediu, a gente pede para a criança subir pela escadinha até em cima da mesa. Se a gente vê ela subindo o degrau, se não tem nenhuma falha nisso daí. A criança se deita, a gente examina, e aí é exame global, mas enquanto eu examino, eu estou vendo várias particularidades dela em todos os sentidos neuropsicomotor, para ver se a criança tem tendência a TDAH, se tem tendência a transtorno de espectro autista, se há alguma coisa imbricada entre TDAH e mais até, para a gente ver, e nessa idade dos 6 anos, mais ou menos, que a gente começa já a trabalhar e geralmente se completa um diagnóstico bem feito até os 12 anos. Mas esse é um tema mais complexo que está muito em alta hoje, devido Sim. ao grande aumento, né, de casos. Acho que cabe até talvez um episódio específico sobre Sim, isso, eu acho né? que sim, isso é É, obrigatório, acho, não, é obrigatório que a gente fale é, bastante para alertar os pais, porque quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor a evolução da criança em termos de ambiente social, de aprendizado, porque a criança ela vai caminhando cada vez melhor desde que todo o diagnóstico bem seja feito o direcionado. mais precoce possível. Em relação também a essa parte mais prática, assim, muita gente tem dúvida em relação à suplementação, à vitamina. Precisa, a criança, se ela comer normal, ela precisa de Sim, suplementação de vitamina? essa criança come bem. A gente primeiro vai ver o desenvolvimento dela da parte de estatura, a parte de peso, isso está tudo dentro das normas para a idade dela. A gente vê que a criança ela é saudável, então ela faz aquele trabalho do My Plate, lá em que a mãe tem que saber que tem que ter um quarto de verduras verdes e mais legumes, depois tem que ter um oitavo de arroz e feijão, um oitavo de carne, então a criança completando aquele prato, mas tudo bem feito tal, e a criança come bem no almoço, come bem no jantar, não tem nenhum vício de doces demais tal. A criança toma seu leite no mínimo aí meio litro de leite por dia, se for possível. A criança saudável não precisa de nada, não precisa de comprimento nenhum. Mas se você notar um descoloramento das mucosas, pode haver anemia. Anemia é coisa séria que interfere no desenvolvimento da criança, a gente tem que tratar, tem que dar ferro. Às vezes suplemento com zinco, com outras coisas assim que são coisas, detalhes que não Por vamos isso que é falar agora. importante a visita ao pediatra regular, né? Cada Sim, 6 meses para acompanhar isso, né? sim, isso Se é precisar, eventualmente, fundamental. ele acaba complementando com o exame de sangue, essas coisas, Isso é né? fundamental. E também a gente vê também a parte de aprendizado da criança. É muito comum, às vezes, uma criança que a gente vê que desenvolve transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o pai vem junto, às vezes com a mãe, e o pai fala assim: "Olha, doutor, meu filho tem dificuldade na escola", e eu também, na época da idade dele, também tinha a mesma coisa. Então a gente vê que às vezes é um aspecto mais ou menos genético ou familiar ali na parte de educação. Eu falei, eu também tinha a mesma coisa, não me interessava, tanto é que eu quase não terminei, eu só nem o colegial e fui trabalhar na roça, fazer outras coisas, e meu filho é igualzinho a mim. É engraçado isso acontece muito no consultório, não é pequena quantidade não, do pai se interar com a criança, com o filho e mostrar que o problema que o filho tem, ele também já teve anteriormente e passou desapercebido e que a gente agora não pode deixar passar. Agora, fugindo um pouco do tema da idade em si, né? Eu queria que você comentasse um pouco o impacto dessas tecnologias aí de tela, né, de mídias Hum, sociais, no desenvolvimento do cérebro de uma criança, principalmente nessa idade que está começando, na idade escolar, de fato, né, que o foco agora é a partir daí é conhecimento, adquirir conhecimento na escola. Qual o impacto disso nas rotinas e na vida de uma criança? então foi muito bom que você colocou isso aí, porque dentro dos grupos
presenciais que nós dissemos da escola, onde tem os grupos lá dos meninos e das meninas, inclusive, que fazem bastante trabalho na escola, isso é presencial, quer dizer, se reúne na escola. Mas fora da escola existem os grupos virtuais, que esses mesmos meninos e meninas do grupo presencial, eles podem, em casa, através da tecnologia à disposição, fazerem games à distância, participarem de jogos e disputas entre eles. É lógico, os pais sempre supervisionando, vendo que jogo que é esse, que tipo de plataforma é essa, como que ele joga e o tempo dedicado para cada trabalho que eles fazem. Então, no caso, a criança, a Sociedade de Pediatria já preconiza até 2 anos nada de tela, de 2 a 5 anos de 1 a 2 horas no máximo, e de 2 em diante no máximo, até 5, 6 anos, 2 no máximo 3 horas. Então a criança nesse período aí de 2 horas, ele tem que fazer todo esse trabalho de relacionamento virtual e os pais dosarem e acabar. Agora não adianta também você, mas eu coloco um chip lá assim no celular dele de horário, depois de tanto tempo desliga. A mãe não adianta fazer isso, porque não é tempo que você tem que ver, é conteúdo. Se a criança fica 1 hora no celular, mas nessa 1 hora está fazendo coisa que não interessa, plataforma que não é ideal, corta fora. Acho que é um grande desafio hoje em dia também, né? Um dos grandes problemas, eu acho, da educação infantil hoje é essa questão de internet. Acho que é um tema também que a gente podia até desenvolver um pouco melhor em um podcast específico, né? Sim, Só sobre sim. isso, porque tem Sobre, muitos aspectos, muitas vertentes, e os impactos a gente está começando a colher agora, né? sobre excesso de tela e queda do coeficiente de inteligência, excesso de dopamina no cérebro, atrofiando o cérebro, isso tudo Já tem tem que ser bastante estudo hoje em praticamente dia, um né? trabalho assim de hora para a gente poder conversar com vocês, pais. Mas de Ah, momento a gente pede, sempre fiscalize o que o filho faz, ou a filha faz, veja o que ela está gastando o tempo dela na internet, que às vezes a criança vai falar, mas estou fazendo um trabalho aqui com meu amigo e tal, eu estou fazendo um trabalho através da internet, através de tudo, tal, aqui no celular, ou no notebook, o que seja, você olha direitinho, que às vezes a criança se distrai. Adulto já faz isso, entendeu? Vai pegar o celular para fazer uma conta, pagar uma conta no banco, ele entra numa plataforma, começa a ver YouTube, começa a ver WhatsApp, de repente passa da hora de pagar e não pagou o que tinha que pagar no dia. Imagina a criança. A criança, às vezes, ela vai entrar ali no celular e começa a ver coisas no TikTok ali que não interessa nada e ela fica 1 hora mexendo naquilo e esquece de fazer o o trabalho de efeito casa. é quase que um tipo de droga mesmo, né? É Muito uma semelhante droga. a uma droga, né? É uma droga. Um dos grandes vícios da atualidade hoje, que é um grande Sim, problema que a gente vai ter que aprender a lidar com isso de maneira mais objetiva, mas né? objetivo. Não, mas eu acho que é isso, pai. Acho que dessa idade a gente já falou bastante coisa, assim, abordou de uma maneira bem interessante. Certo. Vamos encerrando por aqui o podcast de hoje. Obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui. Tem muito mais para vir pela frente ainda. Esperamos vocês nos próximos. Eu agradeço realmente o tempo que vocês disponibilizaram para nos assistir, para acompanhar, para nos ouvir, e espero também que a gente continue nessa progressão que nós estamos fazendo.